turma, estamos de volta pelas ondas para o nosso segundo episódio de hoje. Estamos detonando o quê? Com a poluição ambiental no campo do Brasil e do mundo. Mas, claro, falando principalmente do campo brasileiro. Como eu disse anteriormente, o Brasil modernizou-se, ampliou a produção, mas, infelizmente, não tem a mesma preocupação ambiental. Econômica, show de bola. O maior celeiro agrícola do mundo. Ambiental, um caos. E isso vai comprometer o futuro da nossa sustentabilidade. Continuando o nosso episódio de hoje, acompanhe a leitura. A atuação das atividades humanas no campo, principalmente atreladas à esfera econômica, resultou em um conjunto de problemas ambientais. Os impactos no meio ambiente, que são provocados pelas atividades humanas, geram a transformação de elementos naturais, como a água, o solo e o ar. Os desmatamentos e as queimadas são problemas ambientais muito comuns no campo. Eles geram a perda da cobertura vegetal nativa. Olha, turma, a imagem fala por si. Observem o rastro de desmatamento. Problema sério, turma. Problema sério. Atividades econômicas é o que eu venho falando. E agora eu queria mostrar para vocês os problemas ambientais sofridos pelo solo. Vou anotar aqui. Problemas ambientais do solo. Olha só, dos problemas ambientais do solo, nós temos o desmatamento, que já falamos. Já sei, professor, o desmatamento, ele aumenta a temperatura, só lembrando, diminui a fertilidade e aumenta a erosão do solo. Claro, quem é que sombreia o solo? Fertiliza, protege da erosão. É a vegetação, meus anjos. Quando nós aumentamos, quando nós desmatamos, vai ser um efeito cascata, gente. O solo vai ficar prejudicado. Um outro problema do solo é a compactação. O que é isso, professor? Nós vamos compactar o solo. Deixa eu colocar direito esse nome. Espera aí. É a compactação do solo. Essa compactação, gente, ela ocorre com máquinas e gado. Como assim compactar? Olha, gente, a gente compacta o solo com o peso das máquinas e do gado. Ok. Quando ele fica compactado, ele fica menos permeável. Percolável. O que é isso? Menos infiltração ocorre nele. Se menos água infiltra, menos água vai alimentar o subsolo.
Então, o peso do gado, o peso da máquina, do trator, compactando o solo, prejudica a sua permeabilidade. Isso vai deixar o solo menos permeável. O outro problema do solo, turma, é a desertificação. Olha, turma, a desertificação ocorre em áreas de clima seco. Observa bem. Nordeste, sertão nordestino. O clima é seco, o solo é frágil. Se a gente consome de forma errada o solo, isso faz com que o solo se empobreça de forma generalizada. Isso é desertificação, é a perda do solo. Ele fica totalmente infértil. Ok. Um outro problema do solo, olha só esse problema aqui, ó. Salinização. Oxi, professor, como é que a gente saliniza o solo? Com a irrigação, turma, com a irrigação. Oxi. Presta atenção. O Nordeste brasileiro, há milhares de anos, era margem. Devido ao movimento da nossa placa tectônica, o mar regrediu. E onde era mar virou sertão. A placa se moveu, o mar regrediu, mas deixou seu sal aqui. Com o passar dos milhares de anos, ocorreu o soterramento, a sedimentação desse sal que ficou lá embaixo. Quando a água da chuva bate, ela infiltra, formando um lençol subterrâneo, ou freático. Aí o que vai acontecer? Espera aí. Se lá, desde milhares de anos, tem sal, que foi soterrado. A água infiltrou. Formou um lençol lá embaixo, nessa rocha que tem sal. Quando a gente puxa essa água através do poço, perfurando, essa água ela sai salobra. É por isso que no Nordeste, turma, a água ela é salobra. Porque lá embaixo tem sal de milhares de anos, porque já foi mar. Mas o sertanejo não quer saber, turma. Ele puxa a água e faz a irrigação. Quando ele faz a irrigação, essa água ela está salgada, lembra? Lá de baixo. Aí esse sal vai acumulando no solo, é a salinização do solo. Aí com o passar dos anos, você escava um pouquinho do solo lá e você encontra uma grande quantidade de sal. Da onde veio? Da água que você usou. Por quê? Porque lá embaixo tem sal. Porque há milhares de anos já foi mar e o mar regrediu e deixou o seu salzinho lá. E aí, professor, qual é o problema? Moço de Deus, se o solo fica salgado, isso compromete o metabolismo, a reprodução, o germinar da semente. Isso vai empobrecer o solo. É um problema sério, viu, turma? Essa salinização. E aí, turma,
são os principais problemas ambientais do solo? 2 minutos, por favor. E de volta pelas ondas. E olha só, acompanha a leitura. A erosão e compactação são considerados problemas ambientais. Eles são identificados por meio do manejo inadequado do solo pelas atividades agropecuárias. A predação dos recursos naturais no campo resulta em um cenário de esgotamento dos recursos naturais. O Brasil é um dos líderes no registro de problemas ambientais rurais. O país é reconhecido internacionalmente pela elevada destruição do meio ambiente. Estou te falando. É famoso o Brasil nessa questão ambiental. É o campeão em queimadas agropecuárias. Quando tem essas conferências internacionais, o Brasil sempre é muito criticado pelas queimadas que fazem. Porque as queimadas, turma, aí é um problema sério. Professor, vamos lá. Sobre as queimadas, que a gente precisa ter uma noção aí sobre as queimadas. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre as queimadas são os objetivos. Por que toca fogo? Por que toca fogo? Primeiro, para limpar a propriedade. Limpar. O agricultor não quer contratar pessoas e nem máquinas para limpar. O que ele faz? Toca fogo. Segundo, para colher. Colher, moço, pegando fogo. Explica aí. Cana de açúcar. Olha, turma. Quando vão cortar cana de açúcar, se ela tiver verde, dá mais trabalho e tem insetos, pragas. Se eu toco fogo, diminuo o trabalho e diminuo os insetos, as pragas.
Aí eles tocam fogo para colher. Combate a pragas. Toca-se fogo, combate as pragas. O agricultor, gente, simplesmente não quer gastar dinheiro com inseticida, fungicida, bactericida. Aí qual é o inseticida dele? É o fogo, gente. Ah, professor, então é para limpar, para colher, para combater pragas. E quais os problemas das queimadas no campo? Primeiro problema, gente, é a poluição do ar. Lógico, doutor. Isso aqui é sério, galerinha. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu disse a vocês, no episódio passado, que as árvores filtram os poluentes. O gás carbônico. Gente, uma árvore, ela passa a vida toda absorvendo carbono e guardando a poluição dentro dela. Repito, passa a vida toda absorvendo carbono e guardando a poluição dentro dessa árvore. Quando você toca fogo nela, todos aqueles poluentes que ela guardou na sua vida toda, na hora da queimada, ela libera tudo. Eu comparo isso a um cofre. A gente tem uns cofrinhos, né? Aí vai guardando as moedas durante um tempo. Todo dia colocando a moeda. Aí um dia resolve quebrar o porquinho lá, o cofrinho. Quando você atira o porquinho no chão, que ele quebra, as moedas se espalham, elas saem todas de uma vez. Pois o cofrinho seria a árvore, gente. As moedas seriam os poluentes que ela vai guardando todo dia na sua respiração. O quebrado do cofrinho seria o fogo, gente. Então, quando vocês, a partir de hoje, todos vocês que estão aqui na nossa sala de aula, a partir de hoje, quando observarem uma queimada, meu Deus, nessa fumaça aí, está subindo para o ar todos os poluentes que essas árvores passaram a vida inteira guardando, absorvendo, na hora do fogo. E ali vai embora monóxido, dióxido de carbono, aumentando o efeito estufa, ou seja, retendo mais raios do sol, provocando o aquecimento global. Um outro problema das queimadas, naturalmente, turma, é a perda da biodiversidade. Biodiversidade. Claro, a vida vai se perder, gente. Por quê? Fogo. Tá pegando fôlego. Aí tu imagina, né, gente? E o pior que o agricultor, gente, quer plantar em 10 hectares, 10. Quando ele começa uma queimada, 100 hectares pega fogo. Ele só queria 10. Pois o fogo se espalha. Professor, me dá uma solução aí, cara, para isso. Olha, turma. Para o fogo não se espalhar, ele pode isolar a área, fazendo o desmatamento no entorno de onde ele vai queimar. Se eu quero plantar só nesses 10 hectares, pois eu desmato
nos arredores desses 10 hectares. Aí eu isolo, né, turba? Na hora que o fogo começar, aí lá nas extremidades, na borda da minha propriedade, se eu fiz um corredor de desmatamento, esse fogo fica lá dentro, ó, de boa, agindo só onde eu quero. Ele não vai se espalhar, porque eu isolei a área. É o corredor de desmatamento, é o nome disso. Mas isso dá trabalho, custa dinheiro, e eu não estou nem aí. Aí eu não faço isso, o que acontece? Aquele 10 hectares vai virar 100 de fogo. É um problema. Um outro problema, gente, é o empobrecimento do solo. Empobrecimento, olha aí, gente, do solo. Claro, gente. Olha, presta atenção. Qual é o problema do fogo com o solo? Pronto, é a pergunta. Primeiro problema é que a temperatura alta do fogo vai detonar com os micro-organismos do solo. Esses micro-organismos vão se perder, vão ser queimados e o solo vai ficar pobre em nutrientes. Um outro problema, gente, é que a queimada ela acaba expondo os nutrientes do solo, que era para ficar embaixo. Expõe os nutrientes e queima os micro-organismos do solo. É um problema sério, né, gente? Quando dá por volta do segundo semestre, que vão começar as chuvas na maior parte do Brasil, começam as queimadas. E as cidades, Turo, são invadidas pela fuligem, popularmente conhecido como cinza, que adentram as casas. Aí você olha, meu Deus, essa cinza toda, professor. Isso daí, gente, é queimada nos arredores da cidade, que é um outro problema, né? A poluição da fuligem. E um ar, gente, com fuligem, quando respiramos eles, olha aí outro problema, né? Pode contaminar a nós. Pode gerar esse problema aí como problemas respiratórios e vai embora. 2 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando aí sobre problemas ambientais, em específico as queimadas. As principais consequências dos problemas ambientais rurais estão atreladas à perda da qualidade ambiental dos ecossistemas. A perda da qualidade de vida da população, assim como a dificuldade no acesso à água e aos alimentos, também são consequência dos problemas ambientais do campo. Turma, então a natureza sente e a sociedade também. As pessoas falam muito no fim do mundo, né? Agora eu vou um pouco aqui de filosofia. O fim do mundo, o mundo vai se acabar. Já ouvi muito isso. Já deram até datas. Graças a Deus, nenhum. Mas assim, se nós analisarmos, o nosso planeta, ele já teve etapas diferentes. Fala que nós fomos um planeta igual a Marte, no início, nos tornamos terra e vamos nos tornar inabitável daqui a bilhares de anos. Mas eu não me refiro a isso. A nossa espécie, gente, como todas as outras, vai ter a sua oportunidade. É o que a gente chama de antropocentro, que é a era da humanidade. Mas, se nós observarmos, o nosso espaço no planeta vem cada vez mais reduzindo. Vamos lá. Antes, poderíamos respirar qualquer ar. Hoje, já não podemos. Antes, comíamos qualquer alimento que necessitávamos. Hoje, a qualidade desses vem diminuindo. Antes, utilizavam muito mais água potável que era disponível. Hoje, essa água potável está cada vez mais reduzida. Antes, poderíamos ficar expostos mais horas ao sol. Hoje, muito menos horas expostos ao sol. Antes, tínhamos muito mais recursos como solo e biodiversidade. Hoje, boa parte dos solos que se plantavam há 100 anos, hoje já não tem mais possibilidade. São inférteis. Isso é a restrição humana no planeta, que já está em andamento. As geleiras dos polos, turma, sempre derreteram. Mas no período frio, elas aumentavam. É a lei do gelo e degelo. Só que hoje o degelo, comprometendo a vida dos polos e o nível dos oceanos, esse degelo só aumenta. Observa, gente. E eu quero contar uma historinha para vocês, historinha animada. Que os fenômenos, os problemas ambientais que provocamos são apenas fenômenos naturais que já existiram. Repito. Os problemas ambientais que nós provocamos são, na realidade, fenômenos naturais que já existiam. Vamos lá? Toda espécie de ser vivo
entra um dia em extinção. Toda. O que é que nós fizemos? Estamos fazendo. Aumentando esse processo de extinção. Provocando mais rapidamente essa extinção. Vamos lá. Todo reservatório de água tem matéria orgânica, naturalmente. O que a gente faz? Estamos aumentando a quantidade de nutrientes, de matéria orgânica já existente. Queimadas. Você sabe quem foi que inventou as queimadas? Foi Deus, gente. Se liga, galera. Uma das melhores coisas que pode acontecer para a floresta é pegar fogo. Por quê, professor? Porque o fogo é a floresta se renovando, as cinzas fertilizando. Após um incêndio florestal, a floresta se restabelece em uma nova floresta. E às vezes até se expande. O que faz a expansão da floresta também é o fogo. Mas quando ocorre naturalmente. O fogo é a renovação. E o aumento da área florestal. Mas quando ocorre naturalmente. Porque o mata seca, misturado com a rocha, pedra, o sol batendo e o vento incendeia. Mas a gente aumenta esse fenômeno natural. Aí é poluição. Gás carbônico é poluente? Não, gente. Você, nesse exato instante, está respirando o oxigênio e está liberando gás carbônico. Os seres liberam gás carbônico. As plantinhas liberam gás carbônico. Quando é que ele se torna poluente? Quando a gente aumenta a quantidade dele. Todo rio sofre erosão natural. A gente aumenta. Olha aí, gente. Fogo é natural. A gente aumenta. Micro-organismo na água é natural. A gente aumenta. Espécies entram em extinção. A gente acelera, aumenta. Todo solo naturalmente se desgasta. A gente aumenta. Toda flor... Enfim, gente. Os problemas ambientais são apenas fenômenos que a gente aumenta. De certa forma, a gente não criou esses problemas. Até o lixo. A própria floresta naturalmente produz o seu lixo. Mas na quantidade certa. Pois a gente produz o seu lixo, que é o resíduo. Resíduo. A floresta produz resíduo. Também a gente. E isso, gente, vem, como eu estou falando neste texto aqui, comprometendo a nossa existência. Lembrem? Eu não posso mais tomar qualquer água, comer qualquer alimento, exposto a qualquer hora ao sol. Isso, gente, a gente respirando qualquer ar. E a tendência, gente, é a poluição aumentar e nós reduzimos nossa qualidade de vida ao ponto de gerar um aumento da mortalidade. Essas ondas de calor, gente, que estão acontecendo em cidades europeias, temperaturas altas em cidades que não se conheciam, idosos morrendo, gente. China,
Eu não sei se era em Pequim, Quiguaia, Xangai, eu não sei qual era. Mas é uma cidade chinesa, passando agora por uma onda de calor, lá na China. Sabe o que os idosos fizeram? Fizeram, não, estão fazendo lá, com o calor, indo para os supermercados. Aí mostrou na imagem o supermercado lotado de idoso. Tudo lá no meio das prateleiras e sentado. O que eu achei legal foi que os donos do supermercado não hesitaram, mantiveram os idosos. Não, pode ficar aí. Achei massa aí. Uma ação humanitária, né? Porque muitos idosos, mesmo na China, não têm acesso a um condicionador de ar para se refrigerar. E aí ficaram expostos ao calor e tiveram que ir para o supermercado. Olha, gente, essa história de máscara que se usa devido à pandemia, né? Mas vocês já sabem, já tem muitas imagens, né? Em Tóquio, Pequim, devido à grande quantidade de poluentes, as pessoas andam de máscara o ano todo, somente no inverno, que as nuvens são mais baixas, aí a concentração de poluente é muito maior. Impressionante isso, né? E o pior é que vai ficar pior. Olha, gente, eu cito um exemplo, eu sempre gosto de falar, quando eu estou falando de restrição ambiental humana. Um amigo meu falecido, grande amigo, pessoa que eu tinha assim, uma admiração muito grande, professor. Ele era um cidadão do mundo, ele viajou o mundo todo. E esteve em Tóquio, olha só. Visitar, passear, conhecer uma família de japoneses, acho que foi em Fortaleza, e conseguiu ir a Tóquio, visitar e tal. E quando ele estava lá, a família de lá disse, ó, que também vivia no Brasil, né, português, falava português. Só amanhã nós vamos, o nome dele é Hélio Paiva, grande, saudoso, muito conhecido. Hélio, amanhã nós vamos a um banho, um riacho, e queremos que você vá. Ele disse, vou na hora. Quando chegou lá, ele viu um filetinho de água, bem pouquinho. E os japoneses com famílias ali, banhando, e com alegria imensa. E eles, a primeira impressão foi de rir. Que engraçado como era aquilo. Olha, não tem quase água, e esse povo com piquenique num lugar. Isso lá no Japão, né? Aí, aquela coisa, ele conversando lá através do casal que falava português. Aí um outro japonês de lá perguntou para ele, né? Se aonde ele morava, isso velho, né? Tinha rio, e se ele banhava no rio. Ele disse... Aí ele caiu em si, meu Deus! Diga para ele, o outro lá traduzindo, né, que na minha cidade corta 2 grandes rios. Um de 1.485 quilômetros, chamado Parnaíba. Um outro de 750 quilômetros, chamado Poti. Banham a minha cidade, Teresina, ele contando, né? E o cara lá traduzindo. E vocês banham? Ele está perguntando se vocês banham nesses rios. Deve ser uma maravilha. O Hélio disse, diga para ele que a gente não pode nem tocar na água.
porque ela é muito poluída. A gente não banha. Ninguém, ou quase ninguém, vai para a beira deles. O Hélio disse que quando o cara traduziu, o japonês fez uma cara de espanto daquelas. No ar de que não conseguia acreditar, aceitar, com a estranheza nunca vista. E para nós é uma coisa tão comum. Marcelo, sou teresinense. Na minha infância eu cheguei a banhar nesses rios Parnaíba e Puti. Finais de semana, meu pai, meus irmãos me levavam. Cansei de tomar banho lá. Hoje eu passo por esses dois rios e não dá. É a restrição ambiental que eu falo no texto aí. Saudade de comer todos os alimentos. É difícil, gente. Não adianta. Tudo volta-se para nós mesmos. Porque nós ingenuamente pensamos, ou queremos pensar, ou nos enganar, que nós não pertencemos à natureza, que ela é propriedade nossa. No fundo, turma, nós somos parte delas. Se ao degradá-la, vamos sofrer. E o pior, além de ficar pior, vai ficar pior, é que nós tínhamos o poder de poluir um rio, de desmatar uma floresta, de queimar uma mata aqui, de jogar lixo no lago aqui, de empobrecer um solo aqui. A poluição era local. Só que a partir das revoluções industriais, turma, nós passamos a ter o poder de poluir não mais o local, e sim o global. Lembra do filme, muito polêmico aí? Não Olhe para Cima. Lembra o nome do filme? Não Olhe para Cima, que era um asteroide que estava vindo bater no planeta. Pois o asteroide, que a gente não quer olhar para cima, é o aquecimento global. Gente, se imaginava problemas que estamos vivendo hoje, que só iríamos viver daqui a 20, 30 anos, como essas ondas de calor na Europa. Já estamos vivendo o quê? Hoje. O homem conseguiu ter esse poder de poluir e atacar o planeta todo com o aquecimento global. Todo mundo sente o aquecimento global. Acompanhe a leitura. Os problemas ambientais rurais estão diretamente relacionados à transformação do espaço natural pelas atividades produtivas. A fixação do homem no campo e o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias culminaram em um conjunto de ações que se refletiram na intensa modificação do espaço. Logo,
A implementação e a consequente expansão das atividades humanas no campo causaram um rol de problemas, de problemáticas ambientais. É isso, turma. No Neolítico, há mais ou menos 12 milhões de anos, nos tornamos agricultores. Beleza. Deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. Passamos a plantar, a criar, domesticar, colher, guardar alimento, se concentrar, criar comunidades, civilizações, governos, estados-nação, países. Tudo isso só foi possível graças à agricultura. Passamos a viver mais. Um primata, meus amigos, era 30 anos e olha lá. Botei foi muito. Nossa espécie durava 22 décadas, era quase um cachorro. Hoje nós estamos já chegando a mais de 80 anos em muitos países. Aqui no Brasil é 75 a média. Isso é o lado bom da agricultura. Nos proporcionou nos transformarmos em uma outra espécie dentro da mesma, podemos assim dizer. Mas os problemas ambientais só cresceram. Mas eu não vou culpar só a agricultura não, meu amigo. Eu vou também culpar a indústria que chegou no campo. Quando houve o casamento da agricultura com a indústria, aí nasce um filho chamado de agroindústria. E esse menino chamado agroindústria é que vai promover exatamente a industrialização do campo. É aí onde o zoom é dado. Se passamos de 12 mil anos até a indústria, esses anos de agroindústria para cá, ou seja, de alguns séculos, vai representar uma forma de poluição maior do que toda a história da humanidade. Gente, o século que se passou, o 20, ele sozinho, no campo, nós poluímos mais no século 20 do que em toda a história da agropecuária mundial. Desde o Neolítico, a gente poluiu mais só no século 20. E o 21, professor? Quando ele terminar, se ele terminar com a gente aqui dentro, dessa bola, quando terminar o 21, a gente vai sentir saudade do que ainda preservamos no século 20. Ele vai deixar saudade. Ei, rapaz, meu Deus, como o século 20 era uma maravilha comparado ao 21. Lembrando que o 20 detonou mais do que toda a história da humanidade. É o que eu disse anteriormente. O pior é que vai ficar pior. Esse cenário se intensificou nas últimas décadas. Tá vendo bem? Tá vendo bem? Nas últimas décadas. Por meio do incremento de tecnologias que possibilitaram uma maior modificação
do espaço natural e a consequente alteração das suas características. Nesse contexto, o marco foi a chamada Revolução Verde, iniciada a partir da segunda metade do século XX, por meio da modernização das práticas agrícolas com vistas a uma maior produção de alimentos. É isso mesmo, turma. A Revolução Verde, gente, foi uma onda de modernização que vai ocorrer no campo em meados dos anos 50 para cá. Ela não parou. Essas máquinas, produtos químicos, irrigação moderna, correção de solos, sementes modificadas, toda essa tecnologia que eu citei, gente, ela nasce e se mundializa a partir do século XX. É a Revolução Verde. E com ela, esse rastro de destruição que estamos falando durante esses episódios de hoje. A adoção de tecnologias nas práticas agropecuárias, como o emprego de mecanização da agricultura, sementes transgênicas, potencializou os impactos ambientais no espaço rural. Portanto, as atividades primárias de agricultura e pecuária estão entre as principais causadoras dos problemas ambientais rurais. Modernização, turma. Revolução Verde. Biotecnologia. Máquinas. Isso gerou a superprodução que temos hoje no campo, essas grandes propriedades produzindo em escala nunca vista. E a natureza sofre com essa modernização. Os problemas ambientais rurais estão atrelados à transformação do espaço natural, né? Atividades humanas, práticas da agricultura, pecuária, também o extrativismo, como a mineração. É o homem, gente, visando a economia, o enriquecimento. A poluição da água, como eu já falei, né? Os principais problemas rurais. A poluição está ligada à destinação dos resíduos, os esgotos que caem na água, nos córregos, que geram com a poluição dos agrotóxicos. Falei isso aqui, turma. Os agrotóxicos que vão bater nos rios, no subsolo, contaminando a água. E aí o solo, com seus poluentes, produtos químicos, o uso incorreto do solo, os agrotóxicos. Também falamos, né, gente, sobre os problemas do solo. A supressão da vegetação, ou seja, aí a imagem, o desmatamento, que também mostramos os motivos e as consequências, né? A gente limpa, retira madeira para plantar, para criar, para extrair. Vegetação se perde, isso compromete a biodiversidade. O solo cada vez mais empobrecido, compactado e erodido. Problemas que a gente já vem citando já há um bom tempo nessa aula. A gente vem mostrando realmente, gente, que o solo, a água, o ar, a biodiversidade, esses elementos naturais são os mais impactados com essa moderna produção do campo. Áreas de modernização, turma, do campo,
são as áreas que mais sofrem problemas ambientais. É sério, isso é um problema muito sério que nós estamos vivendo. E vamos viver cada vez mais. Porque a gente quer comer mais, industrializar mais, gerar mais energia, e o campo faz isso. Consequentemente, mais impactos ambientais. Bom, turma, com isso, nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Problemas ambientais do campo. Água, solo, a biodiversidade. Tudo isso atrelado à modernização do campo e à industrialização dele. Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo. Muito obrigado, continue com as aulas, bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!